Mas muitas vezes nós ficamos distraídos, como eles ficavam. A Bíblia diz que como que passava por cima deles. E aí quando veio, pegou de surpresa. Ora, os príncipes dos sacerdotes, e Pedro vindo de longe para ver o pátio do sumo sacerdote, e entrando assentou-se entre os criados para ver o fim. Ora, os príncipes dos sacerdotes e os anciões e todo o conselho buscavam falsa testemunha contra Jesus. Agora, lembrando que, se eu não me engano, o 10º mandamento é não pronunciar falso testemunho. E eles buscando testemunha falsa para o matarem. Irmãos, lembra-se disso. Todas as coisas, isso não é lógica, isso é realidade. Elas têm um desfecho final. Quando você vê qualquer coisa acontecendo, você tem que seguir os dois lados. Erros existem dos dois lados. Mas você tem que ver o motivo e o objetivo de cada lado. Aonde quer chegar com aquilo. Você começa uma discussão com alguém. Aí a pessoa te ofende. Se você não tomar cuidado, quando o seu ego é ferido, aí o que você faz? Você fica magoado e aí você perde a razão. Aí o que você quer? Você quer sair dali vitorioso naquela discussão. E aí você mesmo está perdendo para você. Porque a verdade, ela sempre vai prevalecer. Aceitando ou não aceitando. E aí o que acontece? Às vezes você fica indignado, você fica nervoso. E aí você segue aquele curso. E se você não tomar cuidado, você inventa história. Você aceita coisas para ver o desfecho final. Como Pedro queria ver o final. As pessoas têm um motivo e objetivo atrás de tudo que fazem. Quando Israel pediu um rei para Samuel, eles tinham um motivo. Porque os filhos de Samuel não andavam no mesmo caminho que Samuel andava. E Samuel já estava velho. O que Samuel fazia? Pegava os filhos dele e falava assim: ô fulano, ciclano, vocês me ajudam aqui para julgar as causas. Só que eles tinham uma queda por dinheiro e eles aceitavam suborno. E o povo começou a reclamar. Só que eles chegaram com esse motivo e disse: olha, você já está velho, você não pode mais ser juiz, seus filhos não andam no mesmo caminho, então dá-nos um rei, como todas as nações. Atrás da acusação, eles tinham um motivo, ou melhor, eles tinham um objetivo, que era só dizer para Samuel: tira os teus filhos de juiz e vamos para outro juiz. Mas não, eles queriam um rei. O desfecho final é que eles queriam ser igual às demais. Você entende o que eu estou dizendo? Por exemplo, se uma pessoa chega e me acusa e diz: pastor Paulo, o senhor, no meu ver pela palavra, o senhor está fora nisso, nisso e nisso e nisso. Aí, se eu quero estar bem, eu vou analisar aquilo que a pessoa diz pela palavra e vou tentar me achegar à palavra. Agora, se eu não quero, o que eu vou fazer? Eu vou procurar um defeito que também está na outra pessoa para dizer: não, mas você está falando de mim, mas você também tem esse, esse e esse. Aí vira um comparativo. Vocês estão compreendendo? Então, é muito perigoso. Ora, os principais dos sacerdotes, os anciões e todo o conselho, eles buscavam, não é que tinha, eles queriam um motivo. Porque no final, o desfecho final, eles queriam matar o homem. Eles queriam se livrar do homem. E se você não tomar cuidado, no desfecho final de tudo, da minha vida e da sua vida, qual que é? Nós irmos embora deste mundo. E se você não tomar cuidado, você se enreda aqui, se enreda ali, se enche de razão nisso. O que adianta você ter razão e a sua alma está inclinada ao inferno? O que adianta você se encher de argumento para justificar suas faltas, sendo que você precisa se acertar com Deus? Deus nos ajude. Vamos dizer: Deus nos ajude.
Ora, os príncipes dos sacerdotes, os anciões e todo o conselho buscavam falso testemunho contra Jesus, porque não tinha testemunha, para poderem dar-lhe a morte. Porque nesse caso, como nós já falamos, para os judeus, não era só uma pessoa dizer assim, ó, o irmão Carlos ou o irmão Aquinildo falou isso, isso e isso. Não. Tinha que ter 2 ou 3 testemunhas que visse ele falando ou fazendo. Isso é Deuteronômio 19, verso 15. Pela boca de 2 ou 3 testemunhas será estabelecido todo o negócio. Então, não era questão só de acusar, tinha que provar. E eles acusavam Jesus, mas não tinha prova. Mas o motivo final, o desfecho final, era matá-lo. E se você notar, o diabo vem com falsa amizade, o diabo vem com bajulações, o diabo vem com, às vezes, colocando você lá em cima, mas o objetivo dele no final é te matar. Porque isso é o que diz São João capítulo 10, que ele é o ladrão. E o ladrão vem senão matar, roubar. Então você não tem que cuidar só as críticas, às vezes você tem que cuidar os elogios. Porque às vezes aquele elogio não é para te fazer bem, é para te matar. Porque vai inflar você. E se você não tomar cuidado, você vai passar a pensar o que você não é. Agora você sabe quem você é. Eu sei quem eu sou. E não achavam, apesar de se apresentarem muitas testemunhas falsas. Mas por fim chegaram 2 e disseram-lhe: este disse, eu posso derribar o templo de Deus e reedificá-lo em 3 dias. E levantando-se o sumo sacerdote, disse-lhe: não responde coisa alguma ao que esses depõem contra ti? Ou seja, isso não incrimina ninguém. Isso não é blasfêmia, isso não é nada. Como é que nós vamos matar o homem? Só porque ele falou que vai derrubar o templo em 3 dias e eu vou levantar ele? Jesus, porém, guardava silêncio.